Fala aí, galera do Áudio para a Igreja, tudo beleza, pessoal? Galera, hoje eu vou responder uma pergunta que é muito feita para mim, que é qual é a diferença de ser técnico de som numa igreja do que de ser técnico de som fora de uma igreja. Então, algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender que nas igrejas acontecem algumas situações que são muito características desse tipo de ambiente. E foi pensando nisso que nós decidimos criar o projeto do áudio para a igreja, né? Pensando exatamente em cima dessas dificuldades, dessas particularidades que acontecem na maioria das igrejas aí, né? Eu vou colocar aqui 5 motivos, tá? Podem ser até mais, tem muitas coisas que acontecem de diferentes assim nas igrejas, mas eu decidi listar as 5 principais, assim, o que eu mais vejo. Eu tenho certeza que você aí que está assistindo a gente vai se identificar muito com isso aqui que eu vou falar, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro da lista, né? O que tem de diferente nas igrejas que acontecem particularmente dentro das igrejas. Então, vamos lá. Primeiro, as igrejas possuem 2 tipos distintos de apresentações, né? Então você vai numa igreja, é natural você ter lá a pregação do pastor, né? Que é uma palestra, na verdade, assim, é um ambiente de palestra que as pessoas estão sentadas e você precisa comunicar com nível de pressão sonora um pouco mais baixo, e tem também uma apresentação musical. Você tem ali em muitas das igrejas uma banda tocando ali para vocês. Então são 2 tipos de eventos totalmente diferentes. Numa situação de palestra, se você for montar um som para fazer uma palestra, você precisa de poucos inputs, né? Você precisa de poucos canais aí para você conseguir sonorizar, fazer uma sonorização na palestra. Você precisa de um sistema mais simples, menor, porque é para comunicar só uma voz. Você não tem uma grande faixa de frequência que você irá necessitar reproduzir em uma caixa de som. Então, naturalmente, você tem uma necessidade menor. Porém, aliado a isso, você tem lá uma banda que tem bateria, contrabaixo, guitarra, teclado, várias vozes, um coral, cordas, vários instrumentos de sopro. Então, e geralmente nas igrejas, principalmente assim, as igrejas evangélicas, elas são extremamente musicalizadas, né? Claro que também tem muitas igrejas católicas que as pessoas gostam de estar com bandas também, mas assim, isso das igrejas em geral, né? Isso é uma particularidade que você, como técnico de som, você tem que saber lidar, que é uma situação de palestra que você precisa alinhar o seu sistema de acordo com aquela necessidade daquele momento. Porém, logo depois você tem também uma apresentação musical. E também, aliado a isso, também você tem a apresentação de pessoas de banda, que você vai precisar de uma iluminação, às vezes diferente, cênica. Então, assim, a primeira coisa, se eu puder deixar aqui para vocês, é essa situação. A primeira coisa que acontece em 95% das igrejas que você for, são lidar com esses 2 tipos de situações, que é uma situação de palestra, o pastor ou o padre ali pregando, falando, e a situação de uma banda tocando, né? Uma banda com vários instrumentos ali e está se apresentando também como se fosse um mega show, né? Você precisa se preparar para isso. A segunda coisa que eu vejo que acontece demais, então a segunda coisa que mais é característica desse tipo de ambiente das igrejas aí, 90% das igrejas, isso aqui vale para a católica ou igreja evangélica, 90% das igrejas, eu diria até mais, do Brasil tem problemas de acústica. Então quando você vai operar, quando você vai trabalhar num tipo de evento desse, né, numa igreja, você vai operar o sistema de som numa igreja, você precisa considerar que você tem entre 90% e 95% de chance de pegar um ambiente que é extremamente reverberante. E aí você deve falar, mas tem outros ambientes, como bares, como ginásios também, que são locais complicados de você sonorizar. Tem, só que a incidência disso é menor do que nas igrejas. A igreja é praticamente certa, é quase uma certeza absoluta de que você vai pegar
uma igreja com um ambiente difícil de você lidar, né? Vocês estão vendo aí as imagens de algumas igrejas. Então, assim, é quase certeza que se você for operar dentro de uma igreja, se você for fazer um trabalho em uma igreja, você aí praticamente é certo que você vai pegar um ambiente extremamente complicado de sonorizar, tá? Por isso que eu digo até que às vezes quem é técnico de som de igreja, ele tem ele tem um superpoder, né? Porque ele aprende a lidar com muitas situações diferentes, assim, situações extremamente distintas e assim bem complicadas, porque você trabalhar com o sistema de som que tem uma banda, tem uma situação, uma palestra até que é mais tranquilo, quando é só uma voz para você controlar nesse tipo de ambiente. Mas quando entra uma banda, meu Deus do céu, gente, é uma coisa extremamente complicada, porque você tem sonorização de palco, você tem a parte dos retornos para você fazer dos músicos, né? E tudo isso acaba se misturando, né, com o ambiente, extremamente difícil de você lidar, e aí você tem que trazer o máximo de inteligibilidade, de percepção sonora possível para quem está lá na igreja. Então você precisa imprimir isso, né? E como é complicado, você que é técnico aí das igrejas, realmente vocês são guerreiros, porque são ambientes extremamente complicados e complexos para você lidar com o áudio aí. Praticamente a gente mata um leão em cada culto, né? Então, a segunda parte que eu acho que é extremamente característica de diferente da sonorização de uma igreja para o restante é a acústica. A chance de você entrar numa igreja e ela ter uma acústica difícil é enorme. Então, a terceira coisa que eu acho que é extremamente complexa também para você lidar dentro desses tipos de ambientes, né? Que são a falta de profissionalismo dentro das igrejas. Então, assim, em geral, quando você está trabalhando, você chega, por exemplo, para fazer uma sonorização na igreja, as pessoas ali não são músicos profissionais, não são palestrantes profissionais. Seguindo essa mesma método, essa mesma lógica, você também não tem um técnico profissional lá dentro. Em geral, a maioria das igrejas você tem pessoas que trabalham como voluntários ali, né? Elas estão ali para ajudar, auxiliar em alguma coisa. E acaba que se perde no meio desse voluntariado, dessa boa ação que a pessoa tem, às vezes acaba que você não segue os protocolos profissionais. Se você já tiver oportunidade, eu já toquei profissionalmente também e também já trabalhei profissionalmente com áudio, né? Trabalho até hoje, mas assim, na estrada, na rua, né? Então, quando você chega em determinados tipos de ambiente, você tem uma passagem de som, e isso é obedecido de uma forma bem rigorosa, tá? Então, assim, todo mundo vai passar som, todo mundo tá lá para tentar fazer a passagem de som, e geralmente nas igrejas, quando você chega, o cara chega praticamente quase em cima da hora já do culto, né? Então acaba que se perde um pouco a prevenção de problemas, né? Porque a passagem de som nada mais é do que você fazer os ajustes dos instrumentos e prever alguns problemas, né? Fazer os testes de cabos, ver se está conferindo se o sinal da caixa está chegando, como é que está a resposta de frequência daquele PA. Você começa a antecipar os problemas. E esse terceiro ponto, que é essa falta de profissionalismo nas igrejas, geralmente elas não acontecem, né? Elas acontecem, a falta de profissionalismo geralmente acontece nas igrejas, né? Porque você vê que as pessoas elas não seguem o script, né, profissional, de fazer a passagem de som, tanto do técnico quanto os músicos também. Às vezes o cara chega lá e tá tendo a passagem de som e o cara tá fazendo uma barulheira em cima do palco, né, do altar. Ou o cara não respeita a sequência de passagem de som, ou então o cara não confere se o retorno dele tá bom na passagem de som, aí vai para a hora do culto, para a hora da missa, e lá fica pedindo mais retorno, fica pedindo para se ouvir mais, para aumentar o som dele, ou então começa a dar microfonia no palco porque o cantor não fez a passagem de som do jeito que deveria, e o técnico de som também não fez os ajustes da forma que deveria fazer, né? Simulando a situação que ele vai passar depois. Então essa falta de profissionalismo ela atrapalha muito o desenvolvimento do evento, né? De você
antecipar realmente os problemas e você fazer os ajustes necessários na hora que for o momento do ajuste. Então, e seguindo nisso também, às vezes até mesmo a compra dos equipamentos, né? Uma compra de uma boa caixa de som, a pessoa que está lá na direção da igreja, geralmente quando se tem um profissional dessa área, ele compra uma boa caixa de som, uma boa mesa de som, bons cabos, ele não negligencia em nenhuma das etapas essa parte da sonorização, né? E quando você vai para a parte profissional, que você vai, por exemplo, para uma locadora de som, as pessoas se preocupam lá em comprar, de estar tudo funcionando, de comprar bons equipamentos, de comprar uma mesa de som legal. Às vezes você chega na igreja e aí tem a mesa lá de 20 canais, está funcionando só 12, 14 canais está funcionando, né? Porque a pessoa não para dar manutenção. Então, assim, eu não vou falar desleixo, porque às vezes a pessoa não tem nem noção que está fazendo a coisa de errado, né? Mas assim, procurem ser mais profissionais, né, pessoal? Procurem levar o profissionalismo, por mais que você seja um voluntário, por mais que você não seja um assalariado, você esteja aí simplesmente com a boa vontade, tente fazer a coisa com protocolos, né? Você seguir certos protocolos, até por questão de segurança também, né? Quando você vê um profissional da área, que ele está ali obedecendo normas e protocolos, tudo isso traz mais segurança para todo o evento, para o culto, para a missa, né? Você consegue ter um evento com a qualidade melhor. Então, essa aí foi a terceira. Então, a gente já falou aqui da primeira, né? Que é os tipos distintos de eventos que você tem numa igreja, que você tem tanto uma situação de palestra, quanto uma situação de banda. A parte 2, que eu acho também super importante, né? O topo 2. 90% das igrejas tem uma dificuldade acústica, né? Você tem um ambiente extremamente complicado de sonorizar. A parte 3 é que realmente numa igreja quase nunca, na verdade, você segue protocolos de uma forma profissional. Você está ali fazendo aquilo, cumprindo normas e exigências que a profissão pede, né? Que o estilo de ação que você está fazendo ali, ela pede exatamente esse tipo de protocolo. Então, a quarta coisa que eu vou citar para vocês são as caixas fixas, né? Isso aqui é até uma facilidade, que geralmente nas igrejas as caixas ficam ou penduradas no teto, né? Ou fixas na parede, ou fixas em cima do tripé. Mas elas não ficam desmontando e montando cada vez que você vai ter um evento, né? Toda vez que você tem uma locadora, se ela fechou um evento, uma empresa que trabalha com sonorização, né? Ela tem que montar e tem que desmontar a cada vez que o evento inicia, ela monta, e o evento termina, ela desmonta. Então acaba que ela consegue perceber se tem uma caixa que já está com defeito, se tem uma caixa que está com deficiência em relação à outra, porque ele está mexendo com aquela caixa com uma maior frequência. Geralmente nas igrejas, como está tudo fixo lá, você simplesmente chega, liga tudo e começou, olhou lá, o LEDzinho está aceso, falou o microfone. Então você às vezes não tem tanta essa percepção se tem alguma caixa que tem algum problema, se tem alguma coisa que está errado. E assim, é muito difícil, né? Um negócio que está lá estático, ele dá algum problema visível assim para você perceber, porque está lá parado, ninguém fica manuseando aquilo com uma certa frequência. Porém, já tem vários casos que a gente chega numa igreja para fazer uma visita técnica e a gente começa a perceber que tem algumas falta algumas frequências, né? Então, quando você vai testar caixa por caixa, geralmente tem alguma caixa que tem um drive parado, um falante parado, ou então a caixa toda está parada, com os componentes queimados lá dentro dela, né? E isso torna mais difícil de perceber, porque você imagina, tem igrejas que a gente tem uma caixa pendurada lá em cima e ela fica lá, sei lá, 2, 3 anos daquela posição, e você só fica ligando e desligando ela durante os dias que tem culto, né? Então, às vezes, você não consegue perceber, uma pessoa que não tem um ouvido treinado, ela não consegue perceber quando está parado, por exemplo. Você imagina que você tem um bloco com 4 caixas. E aí, uma caixa que está lá no meio daquelas,
queimou o drive ou queimou o alto-falante, ela parou de funcionar algum dos componentes dela. Então, para você ter uma percepção disso, é mais complicado, né? Você precisa realmente chegar lá próximo da caixa, e às vezes isso tem uma limitação física, você precisa subir na escada, e às vezes realmente é muito complicado. Mas, em geral, nas igrejas, acontece demais isso daí, de você estar aqui e a pessoa está tão acostumada a fazer aquilo que ela não percebe que perdeu um brilho, ela não percebe que perdeu uma faixa de frequência na caixa. Então, isso é uma facilidade, porque você não precisa ficar carregando caixas de som o tempo todo, porém você tem essa também dificuldade maior para você perceber quando para algum componente daquele equipamento, tá? Então, uma das coisas que eu diria aí que é característica desse tipo de ambiente que tem as sonorizações fixas, né? E aí é quase 100% das igrejas você tem um som fixo lá, né? Então, aí isso vai acontecer com muita incidência dentro desses ambientes de igreja. Uma outra situação, que essa aqui, eu tenho certeza que muitas das pessoas que seguem a gente aí vão se identificar bastante com isso aqui que eu vou falar agora, que é o uso soviético dos equipamentos que você tem acesso, né? Então, essa questão do uso soviético que a gente fala é relacionado à Segunda Guerra Mundial, quando os russos, né, na antiga União Soviética, eles construíram equipamentos para aguentar neve, para aguentar grandes diferenças climáticas, para aguentar um monte de situações que aqueles equipamentos, como tanques, armamentos, aviões, tudo deles tinham que aguentar assim muito, porque a utilização deles era extremamente, de qualquer forma, em um bioma climático extremamente complicado, com muita lama, neve, água. Durante a Segunda Guerra Mundial era muito complicada, né, a situação naquela época. Então, assim, os equipamentos sofriam muito. Então, quando a gente está falando desse uso soviético dentro das igrejas, é relacionado muito a esse tipo de utilização, a essa forma, né, que é essa utilização mesmo assim do uso como eram utilizados os equipamentos da antiga União Soviética. Outra coisa que eu poderia citar é que as igrejas são os laboratórios incríveis para as marcas testarem a robustez dos seus equipamentos. Se você aí é fabricante e quer fazer um teste de campo, né, saber se sua mesa de som, se o seu microfone, se o seu equipamento realmente ele aguenta o pancadão, né, pegue esse equipamento e coloque dentro de uma igreja. Lá ele vai ter os seus limites testados, né? Eu tenho certeza que tem muita gente aí que está se identificando agora. Porque eu mesmo estou lembrando de algumas coisas bem engraçadas aqui. Mas, meu amigo, de sujeira, café, queda, a pessoa tá rodando o microfone segurando no cabo. A gente já vê cada barbaridade dentro das igrejas, que quando um equipamento ele consegue durar dentro da igreja, você olha e fala assim: rapaz, esse daqui aguenta, viu? Porque é um uso soviético, galera. Que a igreja, uma mesa de som que aguenta 2, 3 anos dentro da igreja sem dar defeito, rapaz, pode comprar, que essa é boa, viu? Porque, em geral, são equipamentos que muitas pessoas estão mexendo. Tem igrejas que costumam ter um giro, um fluxo de pessoas diferente. Tem igrejas que são muito grandes, que tem 2, 3, 4 equipes de louvor diferentes. Então, são 4 pessoas utilizando equipamentos distintos, diferentes, né? Pessoas que têm costume de utilização de uma forma, cada uma diferente da outra. Então, aí você já imagina. Você imagina, por exemplo, quantos cantores tem que utilizam o microfone de uma forma e outro que utiliza de outra. Então, você começa a ter de novo, várias pessoas utilizando um componente, né? E você tem uma pessoa que utiliza, você tem, sei lá, vários técnicos de som aí na igreja, ou então o técnico de som ele saiu da igreja por algum motivo, ele mudou de igreja, você tem outro, você ficou um tempo sem técnico de som, aí você começa a ter de novo um montão de gente mexendo na sua mesa de som. E cada pessoa tem um jeito de utilizar, com mais técnica, com menos técnica, que sabe mais, que sabe menos. Então, você tem esse uso soviético dentro da igreja, né? Você, querendo ou não, a pessoa que está aí dentro da igreja, ela entende, ela sabe disso, que
os equipamentos passam na mão de muitas pessoas. Então é complicado você ter um controle disso, né? Então por isso que eu digo, se você tiver aí dentro da igreja e você fabricante quiser testar seus equipamentos, se eles são realmente robustos, se eles vão aguentar o pancadão, né? Você coloca dentro da igreja. Porque assim, não deveria ser, né? Mas a gente vê muitas igrejas que as pessoas não têm o zelo como deveriam ter com aqueles equipamentos. Mesmo porque não foi ela que pagou, né? Por aquele equipamento lá. Mas não deveria ser assim. A gente deveria cuidar, ter muito zelo mesmo, porque a gente está falando aí da casa de Deus, da casa do Senhor. E a gente deveria cuidar realmente com todo amor e carinho desses equipamentos. Mas a gente vai mudar isso, trazendo cada vez mais conhecimento para as pessoas vão começar a adquirir esse senso de responsabilidade, né? Então, essas são as 5 coisas que eu queria deixar aqui para vocês, que eu queria citar, que eu acho assim, que são incríveis do tipo de ambiente das igrejas, que eu acho muito legal, são características extremamente marcantes desse tipo de ambiente. Praticamente quando você chega na igreja, você vai encontrar os 5 itens. A chance de você encontrar esses 5 itens que eu falei aqui quando você chegar na igreja é muito grande. Então, parte 1, a primeira coisa é a igreja. Você tem 2 tipos de situação: palestra e evento, né? Com show, com a banda, né? Tocando. Então, é um local que você tem 2 tipos diferentes de eventos e situações. 2, 90% das igrejas tem uma dificuldade acústica, né? Então a acústica não é tão legal. 3, as pessoas não levam de uma forma profissional, né? As pessoas não lidam com aquilo de uma forma profissional, seja na hora de operar, seja na hora de lidar com determinados protocolos, a pessoa não segue profissionalmente, né? Então é o 3. O 4, né? As caixas de som geralmente ficam estáticas lá, penduradas ou fixas em algum local de difícil acesso. Então as pessoas demoram a perceber que tem alguma coisa errada com aquele tipo de equipamento. E aí, por vezes, ele acaba queimando, ele acaba indo embora justamente porque está lá fixo e você não está colocando a mão nele com a frequência maior, né? Você não está lidando com ele com uma determinada frequência, né? E 5º, o uso soviético dos equipamentos, tá? Já sabe aí, como eu falei, é o uso daquela forma mesmo, na doideira, né? Como muitas pessoas fazem aí. Pega cabo de qualquer jeito, desconecta o cabo, puxa, em vez de pegar no conector, puxa pelo cabo, e aí vai. Situações bem bizarras, né? Que acontecem, não só nesse tipo, mas acontecem com uma frequência maior nas igrejas, tá? Beleza, pessoal? Então, esse aí era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, para responder essa pergunta que é muito feita para mim. Por que é diferente você você ser técnico de som na igreja? O som é diferente? Não, o som não é diferente, o som é o mesminho. Porém, você tem essas particularidades, né? Que são muitas, tá, pessoal? Não é só isso aqui, não. Tem tem uma outra particularidade também aqui, essa aqui vai de bônus, né? Que as igrejas têm, é que, por exemplo, tem muitas igrejas que o pastor está falando no nível de sinal ali no microfone e do nada ele dá um grito, né? Então ele não tem muito esse senso, né? Tá aqui falando tranquilinho, você regulou, fez um ajuste de ganho legal no seu microfone para ele falar naquele nível de voz, e aí do nada ele dá um glória a Deus, aleluia, bem um gritão. Os cantores também fazem muito isso, e aí ela envia distorção para o sinal da mesa, e aí sai aquela bagaceira na caixa de som. Isso aí também é muito comum nas igrejas, tá? Acontecer uma situação dessa. Beleza, galera? Então é isso aí, eu queria deixar para vocês esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like embaixo. Comenta aí também, pessoal. Coloca aí na barra de comentários aí embaixo qual dessas situações vocês já passaram aí nas igrejas de vocês, né? Qual o tipo dessas particularidades que eu contei aqui, aconteceu com você aí como técnico na sua igreja? Aconteceram todos? Não, aconteceu mais uma? Aconteceu alguma que eu não falei aqui? Coloca aí no comentário, fala pra mim, diz aí qual é a sua dificuldade. Eu fico rindo porque eu fico lembrando de muitas situações que já passou comigo, tá, pessoal? Então, por isso que eu fico rindo aqui do nada. Então, comenta aí embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, isso vai ajudar muito a gente a espalhar informação para as pessoas, tá? Outra coisa, segue a gente nas redes sociais, Áudio
para a Igreja no Instagram, tá? Segue a gente lá no Instagram, é o canal que eu mais falo, que eu mais respondo a galera, é lá no Instagram. Então procura aí, Áudio para Igreja no singular, Áudio para Igreja. Procura a gente aí no Instagram, porque lá eu trago muita coisa, eu trago muito conteúdo, eu faço muitas brincadeiras com vocês, eu respondo a maioria das pessoas no direct sempre que possível, sempre que eu consigo responder, eu respondo as pessoas lá no direct. E também faça parte do nosso canal do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, você não sabe o que você está perdendo, tá? É muita informação que a gente coloca também no Telegram, são publicações diárias e eu costumo fazer enquetes lá, estou fazendo até uma promoção, tá? Se você quiser aí participar das promoções que eu faço lá dentro também, que é exclusivo para quem está no nosso canal do Telegram, basta você, vou deixar no link aí embaixo também, aí na descrição do vídeo, o link para você seguir a gente no canal do Telegram. Beleza, galera? Então é isso aí que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui, por ter deixado seu like. Deus abençoe sua vida grandemente, tá? Que transforme aí a sua vida e que esses problemas você consiga passar por todos eles aí na sua igreja sem grandes preocupações. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!